Prezados irmãos, a paz do Senhor. O tema do devocional de hoje é o cálice. E esse tema, ele encontra-se na passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 14, e o versículo 32 até ao 36, que diz o seguinte: Então foram a um lugar chamado Getsemane, e ali, chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Nesta passagem, mostra-nos os últimos momentos de Jesus antes de ele ir à cruz do Calvário. Agora, no Getsemane, antes de Jesus provar a morte, ele abriu o seu coração para os seus discípulos, também para nós e também para o Pai. Nesse momento, Jesus ele pediu aos seus discípulos para que eles ficassem com ele naquela hora tão difícil. Ele também pediu ao Pai para que o Pai, se fosse possível, o livrasse daquela hora, aquela hora crucial em que ele iria estar na cruz do Calvário. Se nós retrocedermos no tempo, nós vimos que Jesus ele fez o seu ministério de uma forma tranquila. Ele tinha controle de todas as coisas que estavam à sua volta. Nada o surpreendia. Mas agora, no Getsemane, Jesus ele estava em aflição. E nós encontramos na palavra de Deus que diz que ele ficou tomado de pavor. No original, no grego, diz que Jesus ele ficou atônito, ou seja, ele estava a ver, ele parecia que estava a experimentar e a sentir algo. A palavra de Deus também nos diz que ele estava em angústia. Jesus, ele ficou angustiado e ele próprio usou estas palavras. Ele disse: A minha alma está profundamente angustiada até à morte. Será que Jesus estava com medo de morrer? Será que Jesus estava com medo de enfrentar todas aquelas pessoas? Não. Jesus ou ainda no jardim, ele já estava a experimentar algo que estava acima da morte física. Por isso Jesus, ele disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Cálice no Antigo Testamento é uma metáfora que quer dizer a ira de Deus. Deus, ele estaria irado, mas irado com o quê? Ele estaria irado com os nossos pecados, com as nossas transgressões, com a nossa culpa. E Jesus, ele levou sobre ele, na cruz, sobre o seu corpo, levou as nossas transgressões, levou os nossos pecados, para que pudéssemos ser salvos. E quando Jesus, ao levar sobre ele, sobre o seu corpo, as nossas transgressões, o Pai não poderia estar presente. O Pai teria que se afastar. E este foi o maior sofrimento de Jesus, separar-se do Pai. Esse cálice que Jesus tomou era o nosso cálice. Nós merecíamos beber aquele cálice, mas Jesus, ele foi o nosso substituto. Ele o tomou no nosso lugar, para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados, pudéssemos chegar à presença de Deus, pudéssemos ter acesso a Deus, pudéssemos ter vida com abundância e vida eterna. Que Deus o abençoe.